Oi, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai bater um papo que é crucial para todo mundo, seja você líder ou membro de alguma equipe. Você já parou para pensar que o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente de casa, eles podem ser mais leves, mais produtivos e, acima de tudo, mais saudáveis? A gente sabe que a vida é corrida. As pressões são muitas, mas o impacto disso na nossa saúde mental é gigante. E é sobre isso que vamos falar de uma forma prática e descomplicada para que você saia daqui com ferramentas para aplicar hoje mesmo. E se você está chegando aqui agora, muito prazer, eu sou a Simone, eu sou profissional de recursos humanos, analista comportamental e palestrante. Eu atuo com desenvolvimento de pessoas há 14 anos. Se você gosta de conteúdo de desenvolvimento e motivação de forma simples, que é a forma que a gente gosta de aprender, seja muito bem-vindo. Eu idealizei esse canal para você. Então já se inscreve, porque aqui a gente só fala de coisa boa e cresce junto. Bem-vindo ao canal motivacional Levanta Daí. Então, líderes, essa primeira parte é pra você. Sabemos que sua cadeira não é das mais confortáveis, não é mesmo? A pressão por resultado, a gestão de pessoas é um desafio e tanto, mas a forma como você lidera impacta diretamente a saúde mental da equipe e, consequentemente, o sucesso de todos. A gente vai falar das estratégias simples, mas poderosas, que estão alinhadas com o que chamamos de gestão do comportamento. Uma abordagem que, inclusive, tem muito a ver com a NR1. Aquela norma que, apesar de um nome técnico, fala sobre como garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para todo mundo. E sim, saúde mental é segurança. Então, qual que é a primeira estratégia? Vamos de liderança empática? Ah, Simone, eu já não quero mais saber de empatia, porque eu não confio, não acredito na empatia. Você entende o que é empatia porque eu sei que você quer para você. Então, quando a gente quer ser compreendido, a gente primeiro precisa compreender. Então, vamos mais a fundo nessa questão de liderança empática. Que aí você vai entender exatamente a vantagem disso na sua vida profissional e pessoal. A empatia não é só se colocar no lugar do outro, como todo mundo fala. É sentir junto e agir. Ou seja, um líder empático, ele sabe que a vida da sua equipe não se resume ao número da matrícula, ao crachá. Às vezes, o desempenho abaixo do esperado não é falta de vontade, é um problema em casa. É uma preocupação. Quer um exemplo prático? Em vez de só cobrar, pergunta para o seu colaborador: como que você tá? Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar a performar melhor? Essa simples pergunta abre portas. Stephen Covey, o autor dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, já dizia: procure primeiro compreender para depois ser compreendido. A empatia gera confiança em um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para ser transparente. E você tem muitas vantagens com isso. A nossa segunda estratégia é a comunicação eficaz. E aqui o segredo é a clareza e a transparência. Evite o disse-me-disse, seja direto, mas sempre respeitoso. Então vamos a um exemplo prático. Esqueça o eu acho que ele deveria ter entendido. Você, como líder, precisa entender que tudo está muito claro na sua cabeça. A sua obrigação é fazer com que as outras pessoas entendam a demanda que você está passando, a solicitação que você está fazendo no detalhe. Então não fale de qualquer jeito, porque uma equipe que não tem transparência no entendimento, ela não vai executar o trabalho da forma que você precisa e que a empresa precisa. Os resultados exigem transparência. Então, para garantir que as pessoas entenderam o que você pediu, pergunta: ficou claro para você o que a gente precisa fazer? Dá um feedback constante, tanto positivo como construtivo. A neurociência nos mostra que cérebros claros performam melhor. Quando a comunicação é fluida, o estresse diminui, a produtividade aumenta. Então, menos fofoca e mais foco. É isso que acontece com a sua equipe quando tá tudo transparente para ela. E qual a terceira estratégia? O que o líder mais teme, ou a maioria deles? Gestão de conflitos. Então aqui a gente vai transformar problemas em oportunidade. Todo time tem seus perrengues, é ou não é? Isso é normal. A terceira estratégia é a gestão desses conflitos. Um líder que ignora os conflitos, ele tá plantando um jardim de problema. Em vez de deixar o incêndio se espalhar, seja o bombeiro. Então promove o diálogo. Crie um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para expressar as suas opiniões, mesmo que sejam divergentes. Um
psicólogo comportamental diria neste momento que a chave é focar no problema, não na pessoa. Isso fortalece os laços e mostra que você se importa com o bem-estar de todos. E lembre-se que um ambiente que as pessoas possam se expressar é um ambiente que você ouve mais do que você fala. Tem líder que fala pra você assim: pode se abrir, pode falar, qual o seu feedback? Você começa, a pessoa te corta. Você não consegue completar um raciocínio. Da próxima vez que esse líder falar, pode falar, você vai falar nada não. Ou seja, você como líder, se você pede para as pessoas falarem, ouça. Para ouvir. Não importa se você tá com tempo, se você não tá, se você não tem paciência, você precisa desenvolver isso, porque isso faz parte do líder. Um líder que não consegue ouvir, dificilmente ele vai conseguir gerir conflitos, porque ele é o próprio conflito. A pessoa não vai se abrir, nada disso do que a gente tá falando aqui vai acontecer. Então, para ter ambientes em que as pessoas possam se expressar com segurança, ouça antes de você falar qualquer coisa. E a outra estratégia, sim, é o reconhecimento e a valorização. É uma estratégia muito simples, mas é muito poderosa. Um parabéns sincero, um elogio em público, um feedback positivo, isso custa zero e vale ouro. Só que isso precisa ser estratégico. Também não é o tempo todo parabenizar, porque nós temos aqueles tipos de colaboradores que fazem ali o trabalho que eles são obrigados a fazer e acham que estão fazendo muito. Se você reforça isso o tempo inteiro com um nossa, você fez algo extraordinário, isso vai reforçar neles que eles não podem ir além. Às vezes o talento que essas pessoas têm levariam elas além do que elas estão fazendo. E elas acham que já estão fazendo uma coisa extraordinária só porque o tempo todo você está lhe dando parabéns. Perde o efeito. Então é quando realmente são feitos específicos, a conclusão completa e com qualidade de um trabalho, alcance de uma meta, o alcance de um processo muito mais complexo, uma iniciativa. Isso merece parabéns e valorização. Pensa bem, quantas vezes você já se sentiu invisível no trabalho? O Dr. Martin Seligman, pai da psicologia positiva, ele defende que o reconhecimento é fundamental para o florescimento humano. Valorizar o esforço, o resultado, alimenta a motivação e cria um ciclo virtuoso de engajamento e bem-estar, que é o que a gente quer aqui neste momento. E o que mais, líder, que você precisa desenvolver caso você não tenha? Inteligência emocional. E o que é a inteligência emocional? É simplesmente você entender suas próprias emoções e saber lidar com elas. E também perceber e influenciar as emoções dos outros. Momentos de pressão são inevitáveis, a gente sabe disso, mas um líder com inteligência emocional, ele não explode, não se deixa levar pelo estresse. Isso não quer dizer que de forma consciente o líder não é firme, porque muitas pessoas confundem um líder firme com um líder que explode. O líder que explode é aquele que ele é desrespeitoso, que ele não está no foco, que ele não sabe o que ele está falando, que a emoção está falando na frente, que depois ele se arrepende do que falou. Um líder com inteligência emocional, ele sim coloca ali a firmeza quando é necessário, porém de forma consciente, sabendo exatamente o que ele quer atingir e qual resultado é necessário para aquele momento. Ou seja, ele respira, pensa e age de forma estratégica. Isso não só o protege do burnout, como também modela um comportamento saudável para a equipe. Lembre-se, as emoções são contagiosas. E um líder, muitas vezes, na grande maioria das vezes, se não é o dono da empresa, também tem um líder. Então nós vamos direcionar aqui algumas estratégias também para o colaborador em geral. Você acha que você ia ficar de fora disso? Porque a obrigação é da empresa e do RH. Tá muito enganado quanto a isso. Então agora atenção, colaboradores, empregados, a forma que você mais se sente confortável em ser chamado. Este momento é pra você. Por quê? Porque você sabe que você é a engrenagem, né, essencial de qualquer empresa. Mas você já parou pra pensar que seus líderes também são seres humanos? Que eles têm suas próprias pressões, metas e sim, também suas fragilidades. Muitas vezes a pressão que um líder sofre é imensa e sim, pode se manifestar de diversas formas. Um ambiente de trabalho saudável e um bom clima organizacional são responsabilidade de todos e não apenas do RH e dos líderes. É como um barco. Se um remador não está em sincronia, o barco não anda bem. Então, a primeira estratégia que eu te falo para você pensar, para você refletir, para você atuar com ela é compreensão. Tenta enxergar a situação do seu líder. Ele está sob uma pressão gigantesca para entregar resultado, gerenciar conflitos, pessoas, inovar, trazer um monte de coisa nova e tecnologia e sei lá mais o que. Então, as responsabilidades dele são imensas. E detalhe, nem sempre ele tem todas as respostas. Olha que interessante. Aí você pode me falar, ele ganha pra isso.
Legal, nós estamos falando de compreensão. Muitas coisas você também ganha para fazer. E você também tem dificuldades, você precisa de ajuda, você precisa de entendimento, você pede desculpas, você faz coisas erradas, porque você é um ser humano em desenvolvimento. O líder também. Se coloque no lugar dele. Se hoje você virar um líder, você acha que você não vai ter erros porque você está sendo pago para fazer o seu trabalho? Só pensa. Então, antes de reclamar ou criticar, tenta entender o contexto. É um exercício de empatia inversa. Aquele seu líder que parece estressado pode estar lidando com algo muito maior do que você imagina. Claro que isso não justifica maus tratos, mas nos convida a compaixão. Ou seja, não estamos falando aqui de liderança tóxica. Nós estamos falando aqui de compreensão quando você, nitidamente como profissional que é, consegue enxergar o que é uma pessoa que tem um comportamento de uma forma e num rompante muda, ou em alguns momentos está diferente, mais estressado, mais sério. É dessas pessoas que nós estamos falando. Existem algumas pessoas que realmente elas precisam de um desenvolvimento muito mais profundo para fazer de um ambiente local saudável. E aí vai de você aguardar, ajudar, esperar e se manter ali, ou buscar um novo local para você conseguir trabalhar com qualidade, com tranquilidade. E tranquilidade não é com pouco trabalho, não. É com tranquilidade mental, com o mínimo que se é exigido do respeito humano, seja ele dentro do trabalho ou fora dele. Então, entendido isso, vamos para uma comunicação respeitosa. Ou seja, aqui a gente fala de tom de voz, escolha de palavras, o momento certo para falar. Críticas construtivas são bem-vindas, ou seja, não fale com o seu gestor como se ele fosse seu pai, sua mãe e você um adolescente que bufa, que vira os olhos, que qualquer coisa que ele pede, você finge que não está ouvindo. Isso não é aceitável nem dentro de casa. Imagina num ambiente profissional. Isso mostra imaturidade e o pior, desrespeito. Quer respeito? Comece respeitando. Não faça com o seu líder o que você não gostaria que fosse feito com você. Você gostaria de falar pro seu líder, olha, eu preciso que você me auxilie porque eu tenho tal evento e eu preciso usar o meu banco de horas nesse dia. Aí ele sai bufando, virando os olhos, ai meu Deus, de novo, essa pessoa e tal, você gostaria? Então não faça isso com ele. Evite o achismo e a fofoca. Se tiver algum problema, aborde o líder de forma profissional, apresentando fatos, não suposições. Ah, que me disseram que talvez, não. Será que poderíamos conversar sobre tal situação? Por exemplo, feedback construtivo. Essa é a nossa terceira dica. Então, se você tem uma sugestão de melhoria ou percebe um problema, ao invés de ficar murmurando nos corredor, né? Apresenta a solução. Então, vamos a um exemplo aqui prático para você entender o que eu tô falando. Você chega em mim, como sua líder, e fala, Simone, eu observei tal situação tá acontecendo aí. Aí eu pensei que talvez isso pudesse ser uma alternativa para resolver. O que você acha? Isso demonstra proatividade, colaboração e respeito. O líder vê você como um parceiro, não como mais um problema. Se você fosse um líder, você ia querer esse tipo de comportamento. Então começa por você. Nossa quarta estratégia, colaboração e o trabalho em equipe. Olha que maravilha. O ambiente de trabalho é um ecossistema. Quando você ajuda um colega, você ajuda o time. Quando você coopera com o seu líder, você contribui para o sucesso de todo mundo. É isso que você quer ou não? O conceito de responsabilidade social corporativa não se limita à empresa, como eu já disse, mas aos indivíduos também. Então, somos todos responsáveis pelo nosso microclima. Um terapeuta comportamental diria neste momento. Somos seres sociais e o nosso bem-estar está interligado ao bem-estar do grupo. Ou seja, você consegue perceber que a NR1, que parece tão burocrática, na verdade, nos convida a algo muito maior, a construir relações humanas saudáveis, baseadas no respeito, na empatia, na comunicação. E isso não é só para o trabalho, a gente tem que levar essas atitudes para casa da gente, para a família da gente, para os amigos. Afinal, uma pessoa saudável no trabalho é uma pessoa saudável na vida. E eu quero saber de você, qual dessas estratégias você vai aplicar hoje mesmo? Me conta aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, por favor, me ajuda. Deixa o seu gostei para que o YouTube compartilhe esse vídeo com mais pessoas e a gente aumente essa corrente do bem, que esse é o meu objetivo aqui com o canal. E se faz sentido para você, eu também peço que você se inscreva para não perder nenhum conteúdo transformador que eu trago aqui toda semana. E aí, como que a gente sempre fecha? Levanta daí e vai cuidar da sua saúde mental e da dos outros também. Porque tudo isso faz parte do nosso ecossistema de bom relacionamento. E é essa transformação que a gente quer no mundo. Então começa por nós. Um beijo
e até!